Boa noite, amados irmãos. Estamos mais uma vez reunidos aqui na casa de Deus, nesta circunstância que todos nós estamos vivendo, aqui e em qualquer lugar do mundo, neste novo normal. Então, é um grande privilégio, mesmo que distanciados uns dos outros, estarmos juntos. Sejam bem-vindos aos nossos visitantes, sejam bem-vindos à nossa igreja, ao nosso próprio coração. Deus abençoe a todos. Considere-se privilegiado de estar na presença do Senhor em comunhão com os irmãos. A palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Então nós somos parte destas tribos do Senhor, do povo de Deus que aqui estamos. Deus abençoe a todos. Continuemos então adorando o nosso Deus. Vamos ler juntos esse texto, aqui de Salmo 34, versículos de 1 a 3. Então leiamos. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre dos meus lábios. Gloriar-se o Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se cantarão. Engrandecerei o Senhor comigo, todos a uma. Lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Vamos ser dirigidos numa oração nesse momento. Eu vou convidar a nossa irmã Márcia para fazer essa oração. Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por tanto tempo, Senhor, que não estávamos aqui e agora, Senhor, conseguimos vir à Tua casa. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te adoramos, porque só Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar este culto, ó Pai, falar aos nossos corações. E estar, Senhor, com todos aqueles também que não puderam vir à Tua casa. Que Tu possas estar, Senhor, cuidando, Senhor, dando sabedoria e dando entendimento a cada um, ó Pai, para que tudo que fizermos, Senhor, possa ser feito conforme a Tua vontade. Tu esteja, Senhor, presente, Senhor, nas nossas vidas em todo o tempo. Nós te louvamos e já te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém? Vamos colocar de pé? A Márcia bem lembrou a gente a alegria, a bênção que é a gente poder estar na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o seu nome. Às vezes a gente trata com normalidade uma coisa que é extraordinária, que é poder fechar os olhos e se conectar com Deus, louvar o nome dEle, dizer a Ele quanto nós o amamos, quanto nós queremos estar crescendo em santificação com Ele. Então não perde esse momento. Canta com alegria, canta com seu coração. Não deixa o louvor puxar o cântico sozinho, não. A pior coisa que tem é o louvor escutar a própria voz cantando. Eu sei que a máscara atrapalha, ela me atrapalha também, ela fica entrando no meu olho, ela é chata, mas canta, mesmo que pra dentro. Canta e não deixa de louvar nosso Deus nesse momento. Hoje é tempo de louvar Deus. Vamos a 6 ou vamos a 4? 6, tá. 1, 2, 3. Que vocês têm nessa quarentena, mas eu tenho a impressão que Deus tem falado muito com a gente nesses dias. Olha, puxei rápido. Isso, senão não vou conseguir cantar. Isso. A impressão que eu tenho é que a voz de Deus tem falado bem baixinho com a gente. Bem na serenidade dos dias, bem no silêncio do quarto. Muito mais do que antes eu estivesse escutando a voz de Deus no dia a dia, na correria das coisas, sabe? E passava às vezes um dia, 2, 3, uma semana, talvez eu nem escutasse a voz de Deus. Mas hoje a vida está tão
devagar, as coisas estão passando tão lentas. E parece que agora a gente está mais atento, né? Parece que... Eu não creio que Deus tenha mudado a forma de falar. Eu creio que nós tenhamos mudado a forma de escutar. E agora a gente está mais em casa, mais resignado, mais disposto a ouvir. Nosso coração está mais manso, menos soberbo. E agora a gente escuta a voz de Deus assim, ó. Calma, serena e tranquila. Essa música, eu gosto muito dessa canção. Quem escolheu foi minha esposa, que acabou que no fim das contas não pôde estar aqui. Mas eu acho que principalmente esse começo fala muito para mim. Calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso nesse viver. Por que eu descanso na presença do Senhor? Isso eu devo a um amigo, que é Cristo, que só por Ele eu pude obter. Cristo, ela é a razão da gente poder viver nessa vida sem ansiedade, sem medo, sem tumulto. Vamos cantar bem baixinho essa música? Vou puxar bem lento. Vamos juntos. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso leva a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Mais uma vez, calmo do começo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Para terminar, com Deus. Amém? Aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos de 3 a 5, a palavra de Deus nos fala o coração da seguinte forma: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante
Então vou ler de novo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Coisa maravilhosa, meus irmãos, quando ele diz, bendito Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a misericórdia dele, tem preparado para nós uma graça inacessível, ou seja, incompreensível, tão grande que não podemos compreender. É isto que nos faz estarmos aqui, felizes e cientes de que seremos vitoriosos e, como todos dizem, vai passar. E já está passando, não é, presbítero Sancler? Esse é o momento em que nós, na liturgia do culto, nós tiramos para pedir perdão pelos nossos pecados e intercedemos pelas pessoas que estão bem necessitadas e que não puderam estar aqui. Na reunião de terça-feira, que nós dirigimos pela internet, no começo nós sempre temos uma parte que nós dizemos que são os casos de urgência. Então são casos que surgem no interregno de uma terça-feira para outra e que nós consideramos como urgentes, então nós fazemos aquelas orações primeiramente por aquelas pessoas. Então, eu quero citar aqui alguns nomes pelos quais nós vamos orar. O César. Vamos orar pelo César. O César está precisando muito das nossas orações. Ele e a Dona Linda. Conversei com ele hoje, bastante, e ele me pareceu uma pessoa completamente necessitada das nossas orações. Essa semana, com todos os cuidados necessários, estarei visitando o César. A Dona Lourdes precisa muito das nossas orações. Aliás, a maioria de nós nem sabe como ela está passando, depois que perdeu o esposo. A Dona Idalina. Perdeu a irmã, desculpa. Perdeu a irmã, desculpa, irmãos. Não foi o seu Hélio que morreu, foi a Iraci que morreu. Acho que eu estou ficando velho. Ou é a pandemia? Fala que é a pandemia, irmãos, que assim eu fico... É a pandemia. Obrigado, irmãos. Os irmãos são muito bons. Então, a Dona Idalina, e quem puder também ligar para a Dona Idalina de vez em quando, faz muito bem a ela. Ela ama a igreja, enfim. A mãe da Adriene. A mãe da Adriene, segundo o André, está no hospital agora com uma úlcera que já extravasou, etc. E está com uma situação muito delicada no hospital Salgado Filho, né? Não, Souza Guiar. Está desde sexta-feira lá. Então vamos orar pela Adriene e principalmente pela mãe da Adriene, que está passando por isso. Pela Denise, minha cunhada. A Denise, minha cunhada, irmã da Doris, foi diagnosticado um câncer no seio e ela fez uma cirurgia. E vamos então ficar orando por ela, para Deus restabelecer a saúde dela. A Dona Marta é uma senhora de mais de 90 anos, membro da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, onde eu trabalhei como seminarista durante o tempo do seminário. E ela é uma pessoa muito dedicada à igreja. Nós estamos todos muito preocupados porque ela pegou o Covid-19. Então vamos orar pela Dona Marta. E pela Elaine, que é filha dela. A Elaine é esposa do pastor, meu amigo. Ela também é minha amiga também desde de novos, que éramos novos. Então a Elaine também está com tumor no cérebro. E a maior parte da igreja conhece essa situação. Vamos orar pela Elaine. Se você tiver algum pedido de oração, você pode citar nesse momento. Sim, pode falar, Daniela. O Miguel, o nome dele. Zé Miguel. Vamos orar então por ele, da igreja de Goiânia, né?
Isso, vamos orar então por esse pedido. Mais algum pedido? Então vamos ficar durante alguns minutos em oração silenciosa. E depois desses instantes de oração silenciosa, aí eu vou pedir, deixa eu ver quem eu vou pedir para orar. Eu vou pedir ao reverendo Anderson para fazer essa oração. Depois de alguns minutos de oração silenciosa, o reverendo Anderson vai orar em voz alta. Pai, nós estamos na Tua presença, cientes de que necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós te agradecemos porque a Tua graça e a Tua misericórdia têm nos sustentado até aqui. E nós pedimos que o Senhor retire de nós todo o desejo de fazermos a nossa vontade, o nosso querer. Também nós pedimos por todos os enfermos da Tua casa, que o Senhor os cure, que o Senhor os liberte de seu mal. Por todos os pedidos que aqui foram feitos, nós pedimos que o Senhor intervenha para o bem de todas essas pessoas, mas acima de tudo, pedimos pela Tua santa e soberana vontade, que é perfeita e agradável para nós. Nós assim oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Jamais me deixar.
nessa letra, só um cadinho. Eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. És tudo o que eu preciso para viver. Nem saúde eu preciso, eu quero, mas eu não preciso. Esse momento é tão pesado que está vivendo. A gente não precisa de nada além do nosso Senhor. O nosso Senhor é suficiente para tudo que a gente precisa na nossa vida. Não tem nada que falte se a gente se coloca aos pés de Jesus e a gente se rende a Ele. Nada, nada, nada. Não tem falta de dinheiro, não tem falta de amizade, não tem falta de pessoas, não tem falta de carinho, de atenção. Todas essas coisas você encontra em Jesus. Jesus preenche qualquer vazio do nosso coração. E não tem coração que esteja preenchido por Jesus que precise de qualquer outra coisa para viver. A gente acha que precisa, mas a gente não precisa. Cristo é suficiente. Vamos cantar só mais uma vez. Eu não gosto de repetir, mas eu quero tanto que eu vou pedir para a gente repetir mais uma vez. Só o Jesus eu me rendo. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo mais uma vez, pensando na letra. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém. Glória a Deus. Que a gente sempre encontre refúgio nos braços do nosso Senhor. Vamos colocar de pé? Vamos continuar louvando? Nosso último cântico de hoje chama De Todas as Tribos. Hoje, se a gente não estivesse nessa pandemia, nessa coisa chata aqui de máscara, a gente não pode chegar perto, hoje seria domingo da igreja perseguida, que a Gisele daqui a pouco vai falar pra gente, nossa ministra de missões. E a gente quer cantar esse cântico para a gente lembrar que todas as tribos, povos e nações hão de reconhecer que o nosso Senhor é o Senhor de todas as coisas, de todo o universo. Amém? Vamos juntos? Dá 4 para mim. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, do tempo e do espaço, virão te adorar.
igreja pode se assentar. Bem, como o nosso Gelzinho já falou, hoje seria o dia de nós termos o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. E é uma cerimônia bonita, porque nós fazemos o culto na escuridão, como acontecia na igreja primitiva e em algumas igrejas até hoje, nesses países em que a igreja do Senhor é perseguida. Mas devido à pandemia, devido a essa circunstância nova, nós não podemos fazer assim. Então, vou passar a palavra para a Gisele, que vai proceder esse momento agora do DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Tá. Então, boa noite, igreja. Queria corrigir vocês dois. Hoje é o dia da igreja perseguida, é o DIP, a nossa igreja está participando. Por quê? Porque no guia do orientador, assim, que no caso sou eu, ele fala que a primeira coisa, que é a mais importante, não são as luzes apagadas, não é a encenação de uma igreja perseguida, mas é a oração. Aí tem até uma frase aqui que eu estou até assim, ofegante, assim, porque eu achei muito bonito, que a oração é a batalha. A oração não é uma preparação para a batalha, a oração é a batalha. Até do irmão André, né, que é o responsável pelo Portas Abertas, que também é responsável pela DIP, né, que é o Dia da Igreja Perseguida. E são mais de 10.000 igrejas hoje fazendo algum tipo de relação à igreja perseguida. Hoje o tema da igreja perseguida é ex-cristãos muçulmanos. As crianças até podem confundir que muçulmano é igual a árabe, né? Tem criança que acha que toda pessoa que está igual a gente aqui, né? As mulheres, elas ficam assim, né? A gente está vivendo um pouquinho como as mulheres perseguidas vivem, né? Muçulmanas, né? Quer dizer. Então, assim, os árabes não são iguais aos muçulmanos. O muçulmano, ele vem da religião do Islã, né? Então, assim, eu queria que a gente pensasse um pouco nessa questão da oração, que realmente é o momento mais importante que a gente pode fazer, a homenagem mais bonita que nós podemos fazer nesse momento pela igreja perseguida é a oração. E eu queria até compartilhar com a igreja que não vamos poder colocar o vídeo, que é de um testemunho, de um ex-muçulmano que mora no Irã, o nome dele é Navid. Eu vou compartilhar com vocês no grupo da igreja. É uma história muito impressionante que me chamou muito, transformou meu coração em relação ao pedido de oração. Então, nesse momento, eu vou fazer uma oração e eu vou falar para os irmãos que o pedido de oração que ele fez foi lindo. Ele hoje não mora no país dele. Ele abandonou todos os bens que ele tinha, família, só saiu com a esposa a pé. Vocês podem ouvir depois o testemunho. Ele fugiu a pé do Irã para a Turquia, porque ele seria morto provavelmente. Em nome de Cristo, né? Ele fez isso e uma coisa que ele fala é que o momento que ele vive é o momento do perdão. Ele já tinha sido preso, ele já tinha sido ofendido. Então, ele pede aos irmãos para que orem pelo Estado Islâmico, porque muitos deles podem ser transformados. E a gente orar para que Deus perdoe. E ele até cita um versículo da Bíblia que fala que quando Jesus estava na cruz, ele falou, perdoe porque eles não sabem o que eles fazem. Então, esse momento é de misericórdia, como ele mesmo fala, momento de perdão. Então, ao invés de a gente orar só pela igreja que está sendo perseguida, eu desafio a nós aqui orarmos pelo perseguidor das igrejas, por essas pessoas que vivem uma fé cega, uma fé doente, uma fé baseada numa coisa triste, né? Em leis que matam, leis que são inacreditáveis, totalmente desumanas. Então, são tantos países. Eu estava pintando ali fora, no mapa tem um mural ali fora, vocês podem observar de longe, né? Por causa das medidas de segurança. São 50 países perseguidos. Eu acho que são mais de 45 que são Islã, servem ao Islã, né? Então, assim, eu queria falar para vocês o seguinte,
hoje, em especial, eu não queria orar pela Somália, por exemplo, que é o segundo país mais perseguido e é muçulmano. Não vamos orar pela Somália em si, vamos orar pelos perseguidores, pelo Estado Islâmico, pelas pessoas que podem ser transformadas pelo Espírito Santo, que a gente tem certeza e crê nisso. Então hoje a gente está vivendo o DIP, ele está acontecendo aqui, porque é pelas nossas orações que a gente pode... Essa é a primeira dica do organizador, é essa, é orar. Não tem outra coisa que a gente possa fazer, não é apagar a luz, não é fazer um momento bonito, ou colocar vestes iguais. Primeiro que é ex-muçulmano, né? O tema é cristão ex-muçulmano, então eles se libertam da burca. Então nem vale a pena a gente ficar botando burca aqui. Então assim, vamos agradecer e orar. Eu vou fazer essa oração agora. A gente também pode ter ao longo do culto um momento ofertório. Quem sentir vontade, desejo no coração de ofertar para as igrejas perseguidas, para Portas Abertas, também está aberto. Eu vou dar uma ficha ali para os diáconos depois distribuírem. É uma ficha que, se você preencher com seus dados, enviar, eles podem cadastrar vocês e vocês vão receber as revistas da Igreja Perseguida do Portas Abertas. É muito interessante. Quem quiser depois dar uma olhada no Instagram também, é tão fácil de entrar, né? Então, é só isso que eu queria falar mesmo à igreja. Vamos fechar nossos olhos, então, pensar que essa perseguição, ela existe não só aqui no Brasil. A gente tem vivido um pouco nessa pandemia, esse momento, assim, de ficar trancado, às vezes, sozinho. E é tão triste, porque muitos cristãos, eles vivem assim. Muitas igrejas são domésticas nesses países onde há perseguição. Então, feche seus olhos agora, pense nesses irmãos, pensem que eles têm um testemunho maravilhoso para transformar vidas, não só perto deles, mas através do mundo, como eu fui transformada ao ouvir esse ex-muçulmano falando sobre a conversão dele. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, nesse dia que muitas igrejas estão juntas em oração, clamando pela libertação, Deus, desses povos tão tristes, oprimidos, Senhor. Povos que são perseguidos fisicamente, emocionalmente. Tão triste, Senhor, ver, Senhor, muitos morrerem, Senhor. É tão triste a gente saber, Pai, de tantas histórias, mas ao mesmo tempo é bonito, Pai, porque nós sabemos que eles estão num lugar muito melhor se eles conheceram a Ti, Senhor. Então, Pai, que a gente também tenha a mesma fé que eles têm, Senhor. Eu clamo, Deus, não só por eles, Pai, mas eu também clamo pela nossa igreja aqui, Pai, que a gente venha, Senhor, ter essa fé que muitos cristãos têm, Senhor, sem mesmo ter uma igreja lá, Senhor. Oh, Deus, te peço, Pai, pelo esse Estado Islâmico, Senhor, que Tu permitiu, Senhor, que ele existisse, Pai. De alguma forma, Senhor, o Senhor sabe por que, Deus, ele existe. E ele ainda permanece, Senhor, tão poderoso, Senhor. Oh, Deus, mas Tu és o Deus que transforma, Senhor, o coração mais duro de pedra, Senhor, em carne, Senhor. O Senhor transforma o mal, Senhor, no bom, Senhor, no bem, Pai. Então nós te clamamos por aqueles que estão perseguindo, Senhor, tantos cristãos, Senhor. Aqueles que estão matando tantas pessoas, prendendo, torturando, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas também, porque nós sabemos que eles também são preciosos, Senhor, também são criaturas Suas, Pai. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem, Senhor. Oh, Deus, tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Senhor, na vida daqueles que estão sofrendo longe de Ti, estão perseguindo, Pai, sem saber, Deus, que o Deus que esses cristãos que estão ali, Senhor, servindo, é o Deus verdadeiro, Pai, que eles possam enxergar isso, Senhor. Revela a Tua verdade através de visões, Senhor, através de sonhos, Senhor, através do impossível, Pai. Mas que o Senhor levante, Senhor, também, Senhor, pregadores, Senhor, ali naquele lugar, Senhor, levante pessoas, Senhor,
trabalhadores naquela seara, Pai, para que, Senhor, eles possam ouvir, Senhor, a Tua voz, o Teu Evangelho, Senhor. Então, Deus, nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então agora ler o texto que está em Atos capítulo 1, de 1 a 10. Então, eu vou convidar você a ler comigo esse texto e depois eu ainda vou fazer mais uma oração. Isto porque o pastor Marcos, missionário Marcos, eu tirei a foto, mas eu não consegui fotografar tudo porque a carta está colada lá e o Anderson me ajudou e tudo, mas eu vou ler uma parte aqui antes do texto, eu vou ler uma parte aqui que ele fala: Pastor, caro pastor, escreva esta carta, ciente da sua responsabilidade em levar para a sua igreja o que estamos, acredito, sofrendo, passando há mais de 60 anos. O irmão André atendeu o chamado de Deus para fortalecer. O fato é que hoje, dentre cerca de 260 milhões de cristãos perseguidos nos países muçulmanos, creio eu, eles estão sofrendo, enfim. Ele manda essa carta aqui e pede que o pastor ore. Então eu não posso me eximir de fazer essa oração agora. Então nós vamos orar. Mesmo sentados como você está, eu vou orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Deus, porque temos a liberdade de nos expressarmos em glorificação a Ti, de cantarmos, de reunirmos, ó Deus. Temos liberdade, Senhor, de pegar a nossa Bíblia e sairmos de casa para estarmos aqui, Deus. Então nós louvamos a Ti por isso, Senhor. Mas nós pedimos, ó Deus, a Tua ajuda, o Teu socorro, Senhor, aquelas pessoas que estão nesses países, ó Deus, onde a igreja é perseguida, Deus. E, ó Deus, ouvindo o testemunho, Senhor, da Gisele, Senhor, de outros servos Teus, Pai, de outras notícias também, Senhor, nosso coração se corta, ó Deus, de tristeza, Senhor, de ver tantos servos Teus sendo ceifados, sendo maltratados, sendo perseguidos, sendo espezinhados, Pai. Por isso nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia desses missionários, Pai, e principalmente, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas também, Senhor, que perseguem, ó Deus, a Tua igreja nesses países. Muda, Senhor, a sorte deles. Muda, Senhor, o coração, Senhor, e o sentimento deles, Pai, porque Tu podes, porque Tu és soberano, Senhor. E nós confiamos, Deus, na Tua graça, que alcança a todos nós, Pai. Então, Senhor, eu quero te pedir que Tu sustentes, Pai, os Teus missionários, Pai. E abençoa também a nossa igreja, Senhor, dando essa conscientização, Pai, da necessidade de estarmos apoiando, Senhor, como retaguarda, Senhor, como ajuda, Senhor. Embora não possamos estar presentes, Pai, mas aqui e daqui, nós podemos, Pai Santo, ajudar com sustento, com oração, com apoio, enfim. Abençoa-nos, ó Deus, e fica conosco. Em nome de Jesus, Senhor da igreja. Amém. Vamos ler juntos, então, o texto de Atos 1, de 1 a 10. Eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E antes também, depois de ter padecido, se apresentado vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comandando eles, determinou-lhes que não lhes ausentassem de Jerusalém, mas que a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias.
Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos ou épocas em que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, a uma nuvem cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eu vou ler o 11. E lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como viste subir. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então está aí a ordem de Jesus para que preguemos o Evangelho em todas as partes do mundo. Ele deu a ordem aos seus discípulos e nós os somos. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar então, agradecendo os dízimos e as ofertas? Os irmãos podem trazer seus dízimos, colocar aqui, podem trazer as ofertas missionárias também, colocar aqui. E depois nós vamos pedir ao diácono que está de plantão hoje na oração, a junta diaconal escala sempre um diácono, então eu vou chamar ele para vir aqui à frente, para orar. É o diácono Samuel? Isso. Santo Deus e eterno. Santo Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por todas as bênçãos, Senhor, que temos recebido, Senhor, das suas mãos. Sabemos, Senhor, que não somos merecedores, mas o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos provido, Senhor, em todas as nossas necessidades. Nós somos gratos por isso. Nós somos gratos por todas as suas maravilhas, por todas as suas bênçãos. Principalmente, Senhor, por ter mandado o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, Senhor, para nos resgatar do pecado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nesse momento, Senhor, especial, queremos agradecer, Senhor, o privilégio que temos de trazer, Senhor, ao seu gasofilaço, trazer, Senhor, ao seu altar, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Porção, Senhor, tão pequena, daquilo que o Senhor tão generosamente nos tem concedido. Muito obrigado, Senhor. Continue nos guardando, continue nos protegendo. Continue nos livrando de todos os males. Abençoa, Senhor, a sua igreja. Faça-a prosperar, Senhor. Não só aqui, Senhor, mas principalmente nesses países, Senhor, onde há perseguição aos cristãos. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração, o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Prezados irmãos, o nosso conselho esteve reunido ontem, virtualmente, evidentemente, né, pela internet, e o conselho tomou algumas decisões, entre elas, e a principal delas é sobre a Santa Ceia do próximo primeiro domingo. Então, primeiro domingo de outubro, nós teremos a Santa Ceia aqui, mas lembrem-se, será na parte da manhã. Então, no primeiro domingo de outubro, nós não teremos o culto à noite. O culto que é realizado à noite será de manhã com Santa Ceia, seguindo os mesmos cuidados, os mesmos critérios de inscrição para vir ao culto e todo o protocolo das autoridades sanitárias. Então é isso. Então a igreja está estamos anunciando a Santa Ceia para o primeiro domingo de outubro, na parte da manhã, às 10 horas da manhã. Fixando bem.
Também o conselho da igreja, aliás, antes de dar essa notícia, não sei se os irmãos perceberam, que quando eu mandei o Anderson orar, eu falei reverendo Anderson. Reverendo Anderson. Hoje é o primeiro dia, é o segundo dia, né, que ele foi ordenado ontem. Então, o reverendo Anderson foi ordenado ontem na igreja presbiteriana de Turiaçu. Eu estive lá representando a igreja, foi uma cerimônia muito bonita, e eu fiquei até emocionado quando a mãe dele chegou e colocou a toga dele. Eu até filmei, foi muito bonito. E os pais dele, então, estiveram presentes, conversei com os pais dele, presbítero Ari. A mãe dele, esqueci o nome. Como? Neuzeni. Neuzeni, tá vendo, Sara? Neuzeni. Eu estou falando Sara porque lá na igreja de Genópolis tem a Neuzeni lá, que é muito conhecida. Nossa, né, Sara? Aliás, Sara, obrigado por estar aqui presente, visitando a nossa igreja, da igreja de Genópolis, e a sua cunhada. Sejam bem-vindas, tá? Deus abençoe vocês. Dê um abraço nosso ao reverendo Nilson e a sua igreja. Então, foi a cerimônia de ordenação do reverendo Anderson ontem. Então, reverendo Anderson, em nome da nossa igreja, parabéns pela sua ordenação. Deus abençoe o seu ministério, que está iniciando agora. E é assim, daqui para frente, não estranhe das pessoas continuarem chamando você de Anderson, porque é assim mesmo. Lá no Riachuelo, quando eu fui ordenado, as pessoas me chamavam de Josias, Revijô, Josias, e me chamavam de Revijô. Quando eu era licenciado, era Liquijose. Liquijose durante um ano. Aí eu fui ordenado e foi Revijô. Mas é assim, viu, Anderson? Deus abençoe sua vida. E então eu quero dizer aos irmãos também que o Anderson, o reverendo Anderson, é candidato à eleição da nossa igreja. E daqui a pouco eu vou ler aqui o edital. O reverendo Anderson é candidato da nossa igreja e a eleição será no terceiro domingo, como o edital vai dizer daqui a pouco. E algumas pessoas já estão curiosas. E o senhor, pastor, o que o senhor vai fazer? A resposta é: Deus tem um novo desafio para mim. Essa é a resposta. Deus tem um novo desafio para mim. O reverendo Anderson vai, se Deus aprovar a eleição dele, ele será o pastor dessa igreja e eu estarei diante desse novo desafio que Deus tem para mim, que eu já tenho. Deus tem me chamado já há muito tempo para isso, e seria o ano passado, não foi, os irmãos sabem por quê. E esse ano, se Deus aprovar, então vai ser esse ano então que eu vou estar diante desse novo desafio que Deus tem para mim, a vida, como pastor, como dentista e como servo, principalmente como servo. O edital diz assim, deixa eu pegar aqui no meu celular, porque esse meu celular é um celular pequenininho, então ele não tem assim uma forma de... Ah, tá. Desculpa os irmãos aí. Era para eu ter impresso isso, mas são tantas emoções esses dias que a gente está aqui. Achei. Tá, vamos lá. Sim, eu vou ler, preste atenção que está sendo lido para você, esse edital. O Conselho da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, de acordo com as suas atribuições conferidas na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, artigo 83 da CIPB, vem por meio deste edital convocar os membros comungantes residentes na sede, que compõem o rol de membros da igreja, a comparecerem no dia 20 de outubro de 2020, às 10 horas, em sua sede, a Rua Fernando Esquerdo, 208, a fim de participarem da eleição de pastor efetivo, conforme artigo 9, parágrafo 1º da CIPB. Para tanto, dá algumas orientações. Primeiro, apresenta o reverendo Anderson Nascimento Marné como candidato, ficando, no entanto, a Assembleia livre para escolher qualquer outro nome, desde que
atenda às condições necessárias de ser pastor presbiteriano, em plena comunhão com a igreja. Segundo, a eleição se dará para um mandato de 3 anos, com início em 1 de janeiro de 2021 e término em 31 de 12 de 2023. A eleição se fará em até 2 escrutínios. No caso de não se obter o número suficiente de votos, metade mais um dos presentes na Assembleia, será encerrada a Assembleia e será marcada uma nova data. Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2020, presbítero Gustavo César de Almeida, secretário do Conselho. Aí está, então, o edital do nosso Conselho sobre as eleições pastorais, que acontecerá no dia 20, portanto. Deus abençoe a nossa igreja, que o Senhor esteja conduzindo o destino da nossa igreja nessa nova etapa que se iniciará a partir de 2021. Convido o presbítero Gustavo para estar aqui à frente. Ele é o pregador desta noite. E nós então vamos acompanhar e receber de Deus a mensagem que Ele tem para nós. Boa noite, igreja. Saúde os irmãos, com a graça do nosso Senhor. Eu queria pedir um favor. Tem aquelas máscaras do louvor? Porque... não, já fui pegar ali, já tem. Confesso aos irmãos que o coração está um pouco agitado no dia. Hoje foi um dia bem corrido, ainda mais agora que a gente está preparando essa transmissão. Então, conto com a graça de Deus na pregação desse culto, também com a graça dos irmãos. Deixa eu trocar aqui só um instante. De fato, melhora muito a respiração e a fala com isso. O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está lá no livro de 1 Pedro, e eu achei interessante que ele foi projetado no culto de hoje, uma parte dele. Quando eu vi na liturgia, eu fiquei animado. Eu pensei, poxa, olha só, é quase uma confirmação de Deus, né? O texto que nós vamos ler, na verdade, é mais extenso do que foi projetado. É 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 9. Bom, enquanto a igreja está abrindo, vou aguardar. Primeira Pedro, capítulo 1, dos versos 1 ao verso 9. Bom, eu vou ler, os irmãos me acompanham. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Vamos abaixar as nossas cabeças para orarmos ao nosso Deus. Pai de amor, Deus bendito, Senhor, louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua graça, Tua misericórdia sem fim, que se revela a nós por meio do Teu Filho, Pai, nos alcançando, nos fazendo herdeiros, Senhor, da eternidade, Senhor, onde compartilharemos, Senhor, para sempre da Tua glória, vislumbraremos para sempre a Tua majestade, louvaremos e adoraremos para sempre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus amado, nesse momento, Senhor, te suplicamos, Pai, que Tu estejas falando aos nossos corações, Senhor, que Tu estejas, Senhor, tocando, Senhor, no profundo dos nossos corações, Senhor, nos motivando, Pai, nos exortando, Senhor, para que, assim como esse povo foi exortado, Pai, a permanecerem firmes na fé, mesmo em meio às dificuldades, Senhor, que no meio dessa crise que estamos vivendo de pandemia, Senhor, que no meio da nossa vida, Senhor, no nosso dia a dia, a cada dia, Senhor, tenhamos os nossos olhos fitos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a cada dia, Senhor, a nossa alegria, Senhor, esteja sempre voltada, Senhor, para a salvação que temos por meio de Jesus, para que as circunstâncias da nossa vida não nos abalem, Senhor, mas que saibamos, Senhor, que somos guardados por Ti, assim como vemos, Senhor, no texto que acabamos de ler, Deus Santo. Então te pedimos, Senhor, que nesse momento Tu estejas, Senhor, usando Teu servo para falar aos nossos corações, Senhor, que a cada dia, Senhor, não apenas agora, Pai, a Tua palavra encontre morada, Senhor, nos nossos corações, Senhor, que não ouçamos, Senhor, uma bela palavra, Senhor, mas que a Tua palavra transforme o nosso coração, Senhor. Que a semente da Tua palavra encontre solo fértil, Senhor, dos nossos corações e frutifique nele, Senhor, para nos transformar, Senhor, para nos conformar, Senhor, conforme a Tua imagem, Pai, para que reflitamos a Tua glória, Pai, pois para isso fomos chamados, Senhor, para isso, Senhor, fomos restaurados por Ti, Senhor, para glorificarmos, exaltarmos e bendizermos o Teu santo nome. Então te pedimos, Senhor, que Tu estejas, Senhor, sendo misericordioso conosco na noite desse dia, Pai, falando aos nossos corações, Senhor, e nos conformando conforme a Tua imagem, Deus Santo. Essa é a nossa oração no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu escolhi esse texto porque eu estava pensando num texto que pudesse falar no contexto da igreja perseguida. Quando nós vimos que o domingo da igreja perseguida seria hoje, nós começamos a pensar algumas coisas. A Gisele pensou em passar o vídeo, que ela até falou hoje, ficou escolhendo o vídeo, qual seria. E depois nós vimos que o dia da escala que eu pregaria era justamente o dia que seria o domingo da igreja perseguida. Então, quando eu fui escolher o texto, eu comecei a pensar em algo que eu pudesse trazer aos irmãos que tivesse no contexto do domingo da igreja perseguida. Bom, como a Gisele comentou, agora eu não estou vendo, estou vendo ela ali, como a Gisele comentou com os irmãos, o tema do DIP desse ano, para os irmãos que não sabem, DIP, como foi falado, Domingo da Igreja Perseguida, é um domingo que é promovido anualmente pela Missão Portas Abertas, que é uma instituição que trabalha com cristãos perseguidos por todo o mundo. Então, esses cristãos perseguidos não apenas por muçulmanos, mas são perseguidos na China, são perseguidos na Coreia do Norte, são perseguidos em diversos países, simplesmente por se professarem cristãos, por professarem sua fé em Jesus Cristo. E essa instituição ajuda eles para que eles possam continuar cultuando a Deus, ela ajuda eles no evangelismo nos seus países e ajuda eles também mantendo eles, porque por causa da perseguição, muitas vezes eles perdem seus empregos, perdem suas casas, não têm dinheiro para comer. Muitos perdem seus filhos, suas filhas, seus maridos por conta da perseguição. E a Missão Portas Abertas, então, trabalha sustentando essas pessoas, ajudando elas para que elas tenham dignidade na sua vida, que elas tenham sustento, embora tenham perdido o emprego,
que elas tenham mantimento, ajuda eles também com advogados quando eles vão presos por serem cristãos. E aí essa missão também promove um domingo anualmente que é para nós que não estamos em países perseguidos para que nós possamos nos conscientizar da realidade que nossos irmãos estão vivendo em muitos países e possamos também interceder por eles, não apenas agora nesse culto, mas conhecendo a realidade que eles vivem, nós possamos também, no nosso dia a dia, orarmos por esses cristãos. E aí, nesse ano, o tema desse domingo da Igreja Perseguida é cristãos que eram muçulmanos. E esse tema é um tema particular porque, se os irmãos conhecem um pouco da realidade muçulmana, já devem saber que qualquer outra religião ela sofre perseguição dos muçulmanos. No Corão, que é como se fosse a Bíblia deles, né, existem, quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei até assustado. Existem alguns trechos, em algumas partes do Corão, que falam que os infiéis, aqueles que não crerem na mensagem do Corão, eles devem ser punidos. E aí tem uma série de punições que vai desde a amputação da mão até crucificação. E nós vemos isso acontecendo em muitos lugares extremistas, onde cristãos são decapitados, judeus são decapitados por muçulmanos também. Só que o foco particular é cristãos que antes eram muçulmanos. E por que esse foco em particular, se os muçulmanos muitos muçulmanos extremistas já perseguem qualquer outra religião? É porque quando uma pessoa que é muçulmana, ela abandona a religião do Islã, ela sofre uma perseguição muito forte. É muito violenta a perseguição que ela sofre. E aí não é mais uma perseguição que ela sofre simplesmente pelos extremistas, mas até a sua própria família abandona ela. Há alguns anos atrás, nós encontramos lá na casa do Ronaldo da Soraya um DVD. Eu não sei se era da Portas Abertas, mas contava a história de cristãos muçulmanos, de pessoas que haviam se convertido, e eram vários testemunhos contando como foi a conversão dessas pessoas e como elas se converteram, e como passou a ser a vida delas após a sua conversão. E assim, eram casos assustadores, porque quando nós víamos, tinham pessoas que viviam numa família exemplar na sociedade muçulmana, eram pessoas exemplares, eram líderes religiosos, e quando uma dessas pessoas se converteu, tiveram casos nesses vídeos que o pai tentou matar ela. O pai ele ordenou que os filhos, os irmãos dela, prendessem ela num quarto e deixou ela passar fome lá, e começou a dar veneno para ela, tentou envenenar essa pessoa. Mas Deus sustentou ela vomitou o veneno e conseguiu fugir. O pai ainda perseguiu, tentou matar ele. Foram vários exemplos que nós vimos, vários vídeos que nós assistimos, onde a perseguição de um muçulmano que se converteu, ela é violentíssima, inclusive por parte da sua própria família, que muitas vezes abandona ele, nunca mais quer saber dele, quando não tenta matá-lo. E esse é o foco do DIP desse ano, orar por esses cristãos. Como eu disse, os muçulmanos eles já perseguem naturalmente outras religiões, eles creem que Alá, né, é o único Deus, e qualquer outra religião que não professa fé em Alá é infiel. Para quem não sabe, o Islã, os muçulmanos, eles acreditam na Bíblia, eu vou colocar acreditam entre aspas, no Corão eles dizem que Jesus foi um profeta, que Jesus existiu de fato, a Bíblia é de fato a palavra de Deus, mas até o Corão. O Corão é o que existe a partir de então, a partir da sua fundação,
nada pode ser superior ao Corão e a Maomé, que é o profeta de Alá. Então, tudo que vem a se sobrepor a isso se torna alvo de perseguição, de infidelidade, e aí nos extremistas eles perseguem e matam, inclusive cristãos e judeus. Bom, essa é a realidade dos muçulmanos, e falei para vocês dos cristãos muçulmanos, e agora eu queria falar para vocês por que eu escolhi esse texto. Essa carta de Pedro, que Pedro enviou, se vocês olharam comigo logo no início, no primeiro versículo, ele destina essa carta, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, ele enviou essa carta a esse grupo de cidades, essas pessoas, esses cristãos que eram forasteiros nessas cidades. E essa carta foi enviada também em um contexto de perseguição. Quando nós vemos lá no livro de Atos, quando a igreja começou a crescer, Pedro foi para a sinagoga com João, o primeiro discurso de Pedro, que 3.000 se converteram, depois Pedro foi para a sinagoga com João, os cristãos aumentaram para 5.000, a gente vê que as lideranças religiosas, elas começaram a se opor ao cristianismo. E aí a gente vê que desanda uma perseguição a partir daí. Saulo vai perseguir a igreja e a igreja começa a se espalhar. Ela começa a ir para Samaria, Judéia. E aí esses cristãos que estão aqui, eles também fazem parte desse grupo que estava no discurso de Pedro, quando eles ouviram a pregação de Pedro e se converteram e retornaram para os seus lares. Eles eram pessoas também que estavam em Jerusalém, moravam em Jerusalém, mas fugiram por conta da perseguição. E eles viviam numa realidade onde agora eles estavam sendo perseguidos. Quando o cristianismo começou a crescer lá, naquela época, começaram a surgir uma série de motivos para a sociedade perseguir aquelas pessoas. Porque eles não participavam das cerimônias gentias da época, né? Na época tinham muitas festas, orgias nessas cerimônias, e eram cerimônias públicas, todo mundo podia participar, e todo mundo participava. E os cristãos não participavam, e isso fazia com que eles se tornassem alvo de perseguição. As pessoas começavam a discriminar essas pessoas que não participavam, que diziam que existia somente um Deus, que participavam de uma festa chamada Amor, festa do amor, que era a ceia, como eles chamavam a ceia do Senhor. E eles começaram a criar uma série de motivos, né, para perseguir esses cristãos. E aí, por conta da perseguição, muitos deles perdiam seus empregos também naquela época. Muitos deles ficavam com fome. E assim, o contexto dessas pessoas que estão aqui, eles eram pessoas já de uma classe social mais baixa. Então, eles já não tinham uma condição financeira boa. E eles não tinham uma condição financeira boa e agora estavam perdendo seus empregos, estavam perdendo seu sustento, sua família estava se voltando contra eles e eles estavam sofrendo esse tipo de perseguição. Então a gente vê uma semelhança aqui, tanto para os muçulmanos quanto para a realidade que eles viviam. E nós podemos também trazer semelhanças para a nossa vida, porque a exortação que Pedro faz a esses irmãos é o mesmo motivo pelo qual nós devemos viver e como nós devemos enfrentar as situações de oposição que nós passamos na nossa vida, como nós devemos enfrentar as dificuldades que nós passamos na nossa vida. Pedro começa dizendo então: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele manda essa carta aos eleitos. Em primeiro lugar, ele não está mandando essa carta a qualquer um. Ele está mandando aos eleitos. E eu pergunto para vocês, o que é um eleito? A gente não tem eleição todo ano? Todo ano não, né? De 2 em 2 anos. 2 anos para prefeito, mais 2 anos para presidente. O que é a eleição? Eleição é quando nós escolhemos alguém para algum papel.
E aqui, essa carta foi direcionada aos eleitos, que são forasteiros da dispersão. Esses eleitos, eles foram escolhidos. Os cristãos, eles não são cristãos simplesmente porque eles querem, porque um dia eles disseram, olha, chegou a hora de eu mudar tudo, agora, a partir de agora eu não vou fazer mais isso. Mas os cristãos, eles são cristãos porque um dia Deus, na sua misericórdia e infinita graça, os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não foi uma escolha própria, mas desde a fundação do mundo, Deus havia escolhido eles para, no momento certo, transformar o coração daquelas pessoas. Então, essa carta é destinada aos eleitos de Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus para viverem para a sua única glória e vontade. Então, em primeiro lugar, a carta foi direcionada aos eleitos. E esses eleitos, ele diz que eles são forasteiros. O que é um forasteiro? Um forasteiro é alguém que está passando por um lugar por um período de tempo. Essa pessoa, ela não mora naquele endereço. Essa pessoa, um forasteiro, é alguém que está passando um tempo em algum lugar. Ele não tem morada certa naquele lugar. Então, por exemplo, se eu fosse para São Paulo para trabalhar por um mês e voltasse para cá, ou por um ano e voltasse para cá, eu não tenho propriedade em São Paulo, eu não tenho terra em São Paulo, eu não tenho casa em São Paulo, eu sou um forasteiro em São Paulo. Se eu fosse para tentar a vida nos Estados Unidos, a mesma coisa, eu seria um forasteiro nos Estados Unidos. E aí a situação é ainda pior, porque os Estados Unidos não é a minha pátria, não é o meu país, eu não tenho nacionalidade nos Estados Unidos. Então eu não tenho direitos nos Estados Unidos. E muitas dessas pessoas na época não apenas eram forasteiros na realidade eterna, que eu vou falar para vocês, mas eram forasteiros porque estavam nesses lugares, no ponto, na Galácia, na Capadócia, eles estavam nesses lugares porque eles tinham vindo de outro lugar. Eles tinham fugido de Jerusalém. Eles não moravam lá, eles não tinham casa, então eles eram forasteiros lá mesmo. Eles não tinham direitos naquela região. Então eles eram forasteiros, mas eles também eram forasteiros porque a pátria deles não estava nesse mundo. O lugar onde eles tinham morada não estava nesse mundo, mas estava no céu, onde Cristo há de preparar lugar para eles. Disse que prepararia, assim como disse que prepararia para cada um de nós que cremos no seu sacrifício por nós. Bom, a carta então foi enviada para esses eleitos que são forasteiros da dispersão. E agora, a partir daqui dessa palavra, eu prometo que eu vou engrenar um pouco mais rápido. A dispersão, ela significa quando, para o judeu, significam os judeus que não faziam parte da terra prometida, aqueles que não moravam na Palestina posteriormente. Eram quando os judeus eles saíram por terem sido escravizados, foram levados da sua terra quando foram escravizados pelo juízo divino, e depois, quando o povo voltou para a terra prometida, quando Deus permitiu o retorno deles para a terra prometida, tiveram muitos judeus que continuaram na Babilônia, na Síria, nos outros territórios. Então, eles não tinham morada mais na terra prometida. Então, isso era considerado um judeu da dispersão. Mas aqui, Pedro está trazendo esse simbolismo muito além, porque ele está dizendo que a dispersão também tem um significado para os cristãos. Ou seja, não apenas para esses aqui que estavam no ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, mas para mim e para você também. Nós também somos cristãos da dispersão, porque a nossa pátria também não é aqui. Nós também não estamos na terra prometida. Nós também não temos terra aqui onde nós estamos. E aí ele vai continuar dizendo que eles são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, olha a Trindade operando plenamente na salvação desses homens. Eles são salvos
eleitos por Deus segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, Deus Pai, desde a fundação do mundo, já havia escolhido cada um dos seus, desde antes de mim ou de você nascer, antes de surgir aquele desejo no seu coração. Caramba, eu preciso mudar, caramba, a minha vida não tem esperança, caramba, olha, eu estou no fundo do poço. Antes de você pensar nisso e pensar numa solução para a sua vida, e essa solução você vê Jesus Cristo, antes de tudo isso, a gente vê aqui que isso já estava nos planos de Deus. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Deus Pai, ele já conhecia o seu coração antes de você reconhecer o estado terrível em que ele se encontra. Deus já estava trabalhando no seu coração. Em santificação do Espírito. O Espírito opera nos nossos corações, nos santificando. A santificação não é simplesmente uma obra pessoal, é uma obra cooperativa. É Deus trabalhando no nosso coração pelo Espírito Santo, conforme nós damos lugar ao Espírito, né, conforme a palavra de Deus diz. Então, é um papel cooperativo. Há algum tempo atrás, um pastor, ele me deu uma luz quanto a isso. Eu tinha algumas dúvidas quanto à santificação, e ele falou justamente disso, de ser uma obra, a santificação ser uma obra cooperativa, porque antes de nós conhecermos a Cristo, antes de nós termos o coração vivificado, nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando nós temos vida com Cristo, a partir de agora, tendo vida, eu posso buscar a Deus. E eu buscando a Deus, eu sou por Ele santificado. Então, a partir do momento em que Cristo me dá vida, Ele me santifica conforme eu busco a Ele. Então, a santificação é uma obra também do Espírito Santo na nossa vida. A gente vê Deus nos elegendo, o Espírito Santo nos santificando, e o Filho sendo o propósito da nossa salvação. Ele fala que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Meu irmão, você não foi salvo para qualquer coisa. Você foi salvo para Jesus Cristo, para viver para a sua glória, para viver refletindo a sua majestade. E a aspersão do sangue de Jesus Cristo, ele tem dois significados. Um é de propriedade. Você é propriedade de Jesus. Você não é propriedade de qualquer um. Você não é dono de si mesmo. Quando você é tocado pelo Espírito Santo de Deus, conhece a Jesus Cristo e o tem como Senhor e Salvador de suas vidas, Ele é o Senhor de suas vidas, Ele é o dono das suas vidas, é o mestre das suas vidas. E o outro significado do sangue de Jesus Cristo, ele vem lá de Levítico. Em Levítico, quando um animal era oferecido, um animal puro, um animal sem machucado, um animal limpo era oferecido, ele era oferecido para perdão dos pecados do povo. E aqui, a aspersão do sangue de Jesus Cristo, ele tem esse significado também de nos purificar, de nos tornar um povo santo, um povo exclusivo de Deus. Porque sem isso nós não podemos nos aproximar de Deus. E aí então nós vemos a Trindade operando plenamente na nossa salvação. E ele continua dizendo, ele continua dizendo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, ele nos diz que por meio da salvação, por meio disso tudo, ele deseja que a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, as bênçãos de Deus que vêm sem a gente pedir ou sem a gente fazer alguma coisa por merecer, porque na verdade a gente não merece nada de Deus, Ele faz tudo por nós. Ele deseja que esse favor de Deus seja sobre nossas vidas e a paz também nos sejam multiplicadas. A paz, meus irmãos, é uma das palavras mais confundidas na Bíblia, porque essa paz aqui não é simplesmente um estado de espírito, não é simplesmente eu estar, eu estou em paz, eu não tenho brigas, não é nada disso. A paz aqui, ela é muito superior a isso. Antes de eu conhecer a Jesus Cristo, eu andava morto nos meus delitos e pecados, e pelos meus pecados eu era digno de ira.
de ira eterna de Deus, de castigo eterno, de punição eterna. Mas por meio de Cristo, do seu sangue aspergido, me santificando, me purificando, me tornando limpo. Ao olhar para mim agora, Deus vê Cristo. E isso apazigua a sua ira. Isso traz paz à ira que antes ele tinha sobre mim por conta do meu pecado. Então, Pedro está desejando essa paz que tira, apazigua a ira de Deus de nós por meio de Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Por meio de Jesus Cristo, agora nós podemos nos achegar a Deus, porque não há o peso do pecado sobre nós. E essa era a alegria que ele desejava e que ele vai compartilhar agora com os irmãos, e nós vamos passar brevemente. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Então, o que o apóstolo está desejando aqui? Ele primeiro está bem dizendo a Deus que, segundo a sua misericórdia, não foi porque a gente mereceu, não foi porque a gente fez alguma coisa, mas porque Deus quis, porque Deus foi bom, porque Deus foi misericordioso, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Não é uma esperança qualquer, não é simplesmente eu esperar, mas é uma esperança viva, uma esperança que me faz alegre, uma esperança que me faz vibrar. E aí ele continua dizendo o que é essa esperança que deve fazer a gente saltar de alegria nessa expectativa. Ele vai explicar logo no versículo seguinte. Essa esperança é uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Então, meus irmãos, aqueles que são salvos e purificados pelo sangue de Jesus Cristo, eles têm uma herança. O que é uma herança? Uma herança é aquilo que você herda do seu pai. E nós somos, por meio de Cristo, feitos co-herdeiros, irmãos de Jesus Cristo. Eu me lembro da parábola do filho pródigo, que quando o filho mais novo, ele sai, ele pede os bens para o seu pai, o pai vende todos os bens e divide entre os irmãos. O irmão mais velho, quando fica sabendo, ele chega e briga com o pai. Por que você deu os bens para esse seu irmão gastar para esse meu irmão gastar com prostitutas? Eu te sirvo aqui todos esses anos e você nunca me deu um cabritinho para eu celebrar com os meus amigos. E o que o pai responde? Meu filho, tudo que eu tenho é teu, por que você está assim? E essa é a verdade, meus irmãos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não sei se alguém aqui já... Eu sei, na verdade, eu tenho o Sancler aqui, se alguém já perdeu o pai e como lidou com essa herança. Mas, para o Sancler, particularmente, eu creio que sim, e eu acredito que para quem não perdeu um pai também possa responder assim. A verdade da resposta desse pai, eu vejo na minha vida. Quando o pai responde, meu filho, tudo que eu tenho é seu, eu vejo isso na minha vida. Enquanto eu vivia com meu pai, eu desfrutava da mesma casa que ele. Eu andava no mesmo carro que ele. Ele era motorista, mas eu andava de carro com ele. Eu desfrutava da mesma comida que ele. Todos os bens que ele tinha, eu desfrutava disso. Então, ainda que ele não tivesse morrido, a herança já fazia parte. Eu desfrutava de cada um dos bens do meu pai. E até hoje eu desfruto, porque a casa onde nós moramos é graça da família. Mas aqui ele vai falar que nós fomos regenerados para uma viva esperança, para uma herança incorruptível. E a herança para o povo judeu, quando falava nesse contexto judaico, nesse contexto religioso, ela tem um significado muito forte. Porque uma herança vindo de Deus é uma coisa muito forte. Para o povo judeu, a herança que Deus tinha dado para eles e a memória que eles tinham disso era a terra prometida. Quando Deus tirou eles com o braço forte do Egito, das garras de Faraó,
e levou para uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa. Essa era a herança que Deus tinha dado para o povo. Então, quando Deus fala agora que está regenerando eles para uma herança incorruptível, é algo que é ainda infinitamente superior à terra prometida, porque a terra prometida, ela é corruptível, ela é sujeita à destruição do homem, ela é sujeita ao pecado do homem, ela se degenera por conta do pecado do homem. Mas essa herança que Deus está dando aqui para os seus, ela não se corrompe, ela é eterna, ela é dada aos seus filhos por todo o sempre. Ela não é corruptível, e ela não se macula. E essa herança todos os santos hão de desfrutar um dia, a glória eterna de Deus. E essa é a alegria que Pedro está compartilhando aqui com esses cristãos que estavam sofrendo perseguição, e é o que alegra muitos muçulmanos também, muitos muçulmanos que se tornaram cristãos, muitas pessoas que sofrem perseguição e que deve alegrar o meu e o seu coração também. Saber que onde nós estamos agora, sofrendo perseguição ou não, mas também sujeito a tristeza e sujeito a maldades, nós não somos moradores daqui. Essa não é a nossa pátria, mas aqueles alcançados por Jesus Cristo, que têm o sangue de Cristo lavando os seus pecados e os santificando, o Espírito Santo trabalhando na sua santificação, são herdeiros dessa promessa que é infinitamente superior a qualquer coisa que nós possamos esperar. Conforme ele vai dizer mais para frente, ele vai comparar com o ouro, que é um dos bens mais preciosos que nós temos. Ele vai continuar dizendo então que essa herança ela foi guardada, reservada nos céus para nós, que somos guardados pelo seu poder mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha que bonito. Nós não apenas somos escolhidos por Deus, eleitos antes da fundação do mundo, nós não apenas somos santificados pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, o meu trabalho é quase nada, é Deus trabalhando em mim o tempo todo. E eu apenas espero receber, Senhor, continua trabalhando na minha vida, continua dando espaço para o Espírito Santo de Deus atuar na minha vida. Mas ele vai dizer que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, meu irmão, crendo nessa salvação, Deus me guarda. Crendo no poder de Deus que opera em mim, tanto querer quanto realizar, Deus me guarda e Deus guarda cada um de nós que somos salvos, cada um dos seus. Ele guarda, é o poder dele que nos preserva do mal, para a salvação reservada no último dia. Nisso exultais, ou seja, em toda essa alegria que nós vamos desfrutar um dia, deve ser o motivo da nossa exaltação. Nisso exultais, embora no presente momento, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, essa nossa exaltação na salvação que nós temos por meio de Jesus Cristo, ela deve nos manter atentos, alegres, firmes, ainda que no momento que nós vivemos, seja preciso que nós passamos por dificuldades, seja preciso que pessoas passem por fome, seja preciso que pessoas tenham doenças na nossa família, seja preciso que nós soframos alguma espécie de sofrimento, pessoas sofram perseguições, ainda que passemos por isso, nós devemos continuar exultando na salvação que temos por Jesus Cristo, justamente por sabermos, como ele falou aqui, que todo esse sofrimento, todas essas coisas que nos entristecem, elas são passageiras, porque essa não é a nossa pátria celestial, e todas essas coisas vão passar, e como ele diz aqui, todas essas coisas que nós passamos, todo esse sofrimento, todas essas dificuldades, eles têm um propósito, que assim como o ouro, esse elemento
belo, esse elemento caro, esse elemento precioso que nós temos aqui, ele é purificado pelo fogo, ou seja, o fogo que queima serve para limpar o ouro, tirar as impurezas dele. O sofrimento, que eu posso comparar com fogo também, ele vem na nossa vida também para nos purificar, para nos aproximar de Deus, para nos mostrar como nós somos dependentes dele. E aí, assim como ele fala aqui, para que, assim como o fogo, o ouro perecível, precioso que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, quando apurado pelo fogo e quando nós provados, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o objetivo de Deus, o propósito de nós passarmos por essas dificuldades é a glória de Deus. É através do nosso testemunho nós refletirmos a glória de Deus, nós apresentarmos Jesus Cristo na nossa vida com o nosso testemunho. Então, ele vai falar que através do sofrimento, assim como o ouro perecível, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, de certa forma, Jesus Cristo é revelado no meu testemunho quando eu passo por uma tribulação. Quando eu estou passando por sofrimento e ele está me purificando por meio desse sofrimento, assim como o ouro purifica o fogo, Jesus Cristo está sendo revelado na minha vida. E eu fico também, durante o sofrimento e durante a minha vida, na expectativa da revelação plena de Jesus Cristo. Então, esse sofrimento também deve ser passado na expectativa do fim, quando Jesus Cristo vem para restaurar todas as coisas. Então, aqui nesse texto, a gente consegue ver esses dois sentidos, que quando eu passo por provação, eu permanecendo fiel, eu revelo Cristo na minha vida. E quando eu passo por provação, mais ainda eu espero a restauração de Cristo, não apenas temporária, mas eterna, quando Ele voltará e fará novas todas as coisas, onde haverá novo céu e nova terra, e nós louvaremos o Seu nome para todo sempre. Essa é a alegria, essa é a esperança de muitos que sofrem perseguição, porque muitos deles já não têm mais o que esperar nessa terra. Muitos deles já perderam pais, muitos deles já perderam filhos, muitos deles já perderam parentes queridos, muitos deles já não têm casa, muitos deles não têm onde reclinar a cabeça, mas eles têm Jesus. E assim temos nós, e assim nós devemos viver também, como pessoas que têm Jesus e têm uma pátria celestial que nos aguarda, onde nós celebraremos para todo sempre na presença do Cordeiro que nos resgatou. A quem, não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, ele termina dizendo que todo esse sofrimento que eles estão passando porque eles amam a Jesus, ainda que eles não estejam vendo Jesus. Essas pessoas aqui, elas não viveram lá em Jerusalém, elas não viram pessoalmente Jesus, assim como Pedro viu, Pedro andou com Jesus, mas essas pessoas não andaram. E ainda assim elas amam a Jesus, elas têm Ele na mais alta estima, elas desejam ardentemente estar na presença de Jesus. E aí ele vai dizer que eles amam a Jesus, creem em Jesus e exultam o seu nome com alegria indizível e cheia de glória. Eles transbordam de alegria desejando estar na presença de Jesus. E com isso, passando por sofrimento como estão passando, mas se alegrando na presença de Jesus acima de todas as coisas, ele vai dizer que eles obtêm o fim da fé deles, que é a salvação da vossa alma. O objetivo, então, da fé é a salvação. Nós cremos em Jesus Cristo e somos salvos por meio da fé. Então, a fé ela é proveitosa para a nossa salvação, por meio de Jesus Cristo, do Espírito Santo que nos santifica, segundo a presciência de Deus Pai. E essa é a alegria dos cristãos que passam por perseguição e já não tem mais nada. Muitos deles não têm mais esperança, não têm mais pátria, não têm mais lar.
mas ainda assim se alegram em Deus, se alegram no Jesus que fez com que eles perdessem todas essas coisas, porque eles perderam elas quando se tornaram cristãos, mas que ganharam toda a eternidade na presença de Cristo, ganharam infinitamente mais, como Jesus diz, né, mais irmãos, mais irmãs, mais pais, mais mães em Cristo. E ganharam o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é infinitamente maior do que todas as coisas que o homem pode esperar e ter. Essa é a alegria desses cristãos que sofriam perseguição. Essa é a alegria e a esperança dos cristãos que sofrem perseguição ainda hoje. E essa deve ser a minha e a sua alegria. Esperar na salvação que nós temos por meio de Jesus Cristo. Somente ela nos dá alegria plena. Somente ela nos dá paz verdadeira em Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. Somente ela nos traz paz com Deus. Porque sem Cristo só nos resta a ira divina por toda a eternidade. Porque Ele morreu pelos nossos pecados, Ele nos purifica por seu sangue e Ele nos traz paz com Deus. Que a cada dia a nossa vida seja preenchida pela alegria indizível de esperarmos por essa herança e já desfrutarmos dessa paz com Deus hoje, na presença de Jesus, não apenas agora, mas por todos os nossos dias. Que verdadeiramente tenhamos essa esperança nos nossos dias da eternidade com Deus e de desfrutarmos para sempre da sua companhia, desde já e para todo sempre. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Convido vocês a abaixarem suas cabeças. Pai de amor, Deus bendito, louvado seja o teu nome, Pai, pela tua palavra, Senhor. Te louvamos, Pai, porque somos comprados pelo teu sangue, Senhor, porque tu operas em nós tanto querer quanto realizar, Pai, porque a tua obra é perfeita, Senhor, o sacrifício do teu Filho é perfeito. E, Senhor, não há nada que possamos fazer, Senhor, para comprar o teu favor, mas louvamos o teu nome, Senhor, porque ainda que tivesse, nunca poderíamos alcançar o que precisaríamos fazer, Senhor, porque o tamanho do nosso pecado é infinito, Pai. Somos infinitamente indignos da Tua graça, infinitamente indignos do Teu favor, infinitamente imerecedores da Tua majestade, de estarmos na Tua presença. Mas louvamos o Teu nome por meio do Teu Cristo, por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para que hoje nós tivéssemos paz contigo, para que hoje nós tivéssemos esperança nessa herança incorruptível, tivéssemos esperança de nos encontrarmos contigo pelos séculos dos séculos, louvando o teu nome, conhecendo mais da tua glória, da tua majestade, do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia. Louvamos o teu nome porque hoje podemos falar contigo, Senhor, porque pela tua graça, Senhor, somos alcançados, Senhor, podemos conhecer o Teu amor, desfrutar da Tua alegria plenamente. E te pedimos, Senhor, que a cada dia Tu nos guarde, Senhor, na Tua graça, na Tua paz, Senhor. Que a cada dia desfrutemos da Tua companhia, Pai, sejamos santificados pelo Teu Santo Espírito e vivamos, Senhor, conforme fomos chamados para viver, obedecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, rendendo a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Essa é a nossa oração no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Irmãos, estamos já encaminhando para o final do nosso culto nesta noite. Antes de terminarmos este culto, eu gostaria de mencionar e de agradecer aos nossos visitantes. Temos vários visitantes, o presbítero Jael falou para mim, temos vários visitantes. E é interessante que as pessoas com a máscara assim, né, a gente não consegue visualizar claramente. Quando a Sara estava ali sentada, eu quase não conhecia, conheci muito depois. Tem uma visitante ali. Então são vários visitantes, Deus abençoe vocês todos, sejam bem-vindos à nossa igreja, mas tem uma família, a Raquel, Mateus e José Mateus. A Raquel está aniversariando hoje,
Ô Raquel, Deus abençoe sua vida. Em épocas normais, eu ia fazer aqui o que nós fazemos chamado de momento gratulatório, que nós chamamos a família aqui à frente, a pessoa ou a família aqui à frente, e o pastor desce, lê um texto, traz algumas palavras e faz uma oração, a igreja fica em pé e faz uma oração. Eu gostaria de fazer esta oração, então, pela Raquel, pelo seu aniversário. Se a Raquel quiser vir aqui à frente com seu esposo, aqui diante do altar do Senhor, trazer seu filhinho, José Mateus. Eles estão vindo visitar a nossa igreja. A Raquel é da igreja presbiteriana lá de Travessão de Campos. Eles são amigos da Raquel, da nossa Raquel, do nosso Daniel e do nosso Joaquim. Né, Joaquim? O Joaquim está dormindo. Eu creio que é muito saudável para a Raquel, que está aniversariando hoje. Raquel, você pode ficar aqui à frente, filhinha. Não temos como nos aproximar mais disto. Você e o Mateus, e o José Mateus, que são essa família que nos visitam, sejam bem-vindos. Eu vou pedir à igreja para ficar em pé. Nós vamos orar por você, pela sua família e pelo seu filhinho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela vida, Senhor. Tu nos concedes a vida de acordo com a proporção do Teu grande amor. Por isso, Deus, nós somos gratos a Ti pelos anos que cada um de nós vai conquistando. Assim, Senhor, a Tua serva Raquel está aniversariando hoje, Senhor. E ela, Deus, tem o privilégio de comemorar esse aniversário, Senhor Deus, na Tua casa, trazendo o seu esposo, o seu filhinho, a sua família aqui. Ó Deus, abençoa esta filha Tua, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, seu esposo. Abençoa, Senhor Deus, seu filho. Concede-lhes, ó Deus, a graça de criar esta criança na Tua casa, Senhor. Concede, Deus, a bênção de ter o esposo, Senhor, na Tua igreja também, sempre ao lado dela, e a ela também, Deus. Ó Deus, abençoa esta família ricamente, Senhor, para que esta família, Senhor, em tempos e tempos, ó Deus, possa estar sempre em gratidão a Ti, na Tua casa, na Tua igreja, em todos os anos, ó Deus, da vida deles. Fica com o Senhor Deus, com eles, e os abençoa, Pai, segundo a proporção da Tua grande graça para conosco. Abençoa também, Senhor, os demais visitantes da nossa igreja, Senhor. Pessoas que estão se chegando aos poucos, Pai. E nós agradecemos muito, Senhor, porque Tu tens feito da Tua igreja, Senhor, uma família acolhedora. E ajuda, Senhor, que nós possamos ser realmente essa família acolhedora. Fica conosco, Deus, e ajuda-nos. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça infinita e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor nosso, que o amor eterno e bondoso do nosso Deus Criador, as alegrias, a orientação, a comunhão, o consolo e a companhia do Espírito Santo, nosso Consolador, estejam com os nossos visitantes, com esta família aqui à frente, com os irmãos presentes no templo e com todos os filhos de Deus em qualquer lugar do mundo, hoje e pelos séculos dos séculos. Mateus, Raquel e José Mateus, muito obrigado pela presença de vocês.